Olá, aqui é o Macan, André Macan do Resumo Cast, com mais um episódio do Livros que Não Chegaram no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o livro Extreme Ownership, do Jocko Willink. É um livro que conta sobre experiências do exército americano na guerra do Iraque e como que os líderes do exército americano conseguiram pegar várias lições da guerra e aplicar nos negócios, inclusive por meio de consultorias. Nós separamos 4 grandes ideias desse livro para mostrar aqui para você. A primeira ideia e conceito principal desse livro tem tudo a ver com o título dele, Extreme Ownership, que significa assumir total responsabilidade, responsabilidade extrema, por tudo que acontece na sua vida e nos seus negócios. Esse é o papel e esse é o diferencial de um grande líder. Ele assume a responsabilidade total por tudo que acontece, de positivo ou de negativo. Por quê? Porque quando um líder está procurando culpados, ele está gastando energia em encontrar quem falhou, não em corrigir a falha e evitar que ela aconteça novamente, não em estruturar estratégias para que isso não se repita, não em resolver o problema. E o papel do líder é resolver problemas e obter os melhores resultados. E isso passa por assumir total responsabilidade por tudo que acontece durante a sua liderança. Uma passagem do livro que exemplifica isso de maneira muito clara e muito interessante é que, durante a guerra, em um determinado momento, 2 tropas americanas entraram em conflito entre elas mesmas. E isso é algo que não pode acontecer de maneira alguma numa guerra. Fogo cruzado entre aliados é gravíssimo. Quando isso aconteceu, todo o alto escalão do exército americano se dirigiu dos Estados Unidos para a Síria para falar com o comandante da operação, no caso o autor do livro, e exigiram dele um relatório completo, detalhando todos os erros ocorridos, por que ocorreu e quem foi o responsável pelo erro. O autor do livro fez esse relatório e, para surpresa de todos, além de estar bem detalhado, como deveria ser, na parte do culpado ele colocou "eu sou o culpado" por todos os erros. E quando ele fez isso, ele ganhou o respeito das pessoas que estavam acima dele, porque sabiam que ele não ia tentar ocultar erros, que ele ia ser sincero e que ele assumia a responsabilidade como líder. E mais do que isso, ele ganhou o respeito de toda a equipe dele, porque a equipe entendeu que ele jamais apontaria o dedo para alguém e tiraria alguém do time, mas sim que ele assumiria a culpa e a responsabilidade junto. Isso é o que faz um grande líder, assumir as responsabilidades. Segunda lição importante do livro. Na guerra acontecem muitos momentos que são imprevisíveis. Não tem como você planejar todos os eventos que vão acontecer. Algumas surpresas vão aparecer. Nos negócios é muito parecido. Isso acontece também. Então, o segundo grande insight é: simplifique, priorize e execute. Isso era o que o líder falava no rádio para os seus comandados no momento de guerra. Ele às vezes não estava no campo de batalha, então ele não tinha todas as informações. Ele sabia que ninguém melhor que a sua equipe, que a sua tropa, para tomar as melhores decisões. Mas eles tinham que aplicar esses 3 critérios. Simplificar a situação, tinha muitas variáveis, não dá tempo de calcular tudo dentro de uma guerra. Você corre ou você atira, você se desloca, você muda de posição. E a mesma coisa nos negócios, não é possível ter todos os dados o tempo inteiro. Algumas vezes você vai ter que tomar decisões com variáveis e com respostas incompletas. Simplifique, primeiro passo. Simplificou, priorize. O que eu vou fazer primeiro? E foque nisso e execute. Se você não executar, não interessa se você teve o melhor plano do mundo. Você falhou. A execução é o que faz a diferença. Então, simplifique, priorize e execute. Segunda grande lição desse livro. Terceira grande lição, bem forte: não existem times ruins, só líderes ruins. Isso é muito legal e ele fala: a única métrica que existe para avaliar um líder é o resultado do seu time, o resultado da sua equipe. Um líder é responsável por fazer o seu time performar.
Não existe líder bom com o time performando mal e não existe líder mal com o time performando bem. O líder é os seus resultados, simplesmente isso. E ele fala de como um grande líder consegue levar as pessoas para cima. Ele é responsável por identificar tudo o que está acontecendo. Se alguém não está capacitado para executar determinada tarefa, ele deve ou capacitar essa pessoa ou reportar que essa pessoa não está habilitada a executar aquela tarefa e buscar outras pessoas com competência necessária. Mas se essa pessoa não performou, não é culpa dela que faltava conhecimento, é culpa do líder que não identificou que isso aconteceria. O líder deve antecipar os erros e ele é tão bom quanto são os seus resultados. Quarto e último grande insight que a gente vai abordar aqui sobre o livro Extreme Ownership. Esse quarto insight é muito impactante, que é: um líder é o que ele tolera que a sua equipe seja. O que isso quer dizer? Um líder não é o que ele prega, é o que ele tolera. Não adianta você falar todos os dias para a sua equipe que eles devem ser pontual e, caso eles não sejam, você tolerar. Não adianta você falar para a sua equipe todo dia que eles têm que ser perfeccionistas, que eles têm que ser detalhistas, que eles têm que ser cuidadosos. Você não é o que você prega, o líder não é o que ele fala todos os dias, repetidas vezes. Ele é o que ele aceita, o que ele tolera. Se você tolera falta de pontualidade, esqueça quantas vezes você falou o quanto isso é importante. Você é um líder que tolera falta de pontualidade. E se você não tolera, você tem que deixar muito claro e tem que executar ações que mostrem isso. Nem que sejam ações extremas. Não está no meu time quem não é pontual. Não está no meu time quem não é detalhista. Não está no meu time quem não é cuidadoso. Você é o que você tolera. E ele mostra isso no livro, por um exemplo dele, falando que ele acordava todos os dias às 4h30 da manhã. Por que ele acordava às 4h30? Como líder, a gente já falou antes, ele era responsável por tudo que acontecia. E por ser responsável, ele gostaria de todo dia de manhã se energizar, se motivar, fazer o seu planejamento, se alimentar bem, estar em equilíbrio, cuidar de tudo, revisar as estratégias, revisar as comunicações, fazer todos os alinhamentos necessários para no momento mais importante, quando ele fosse demandado e precisasse da sua máxima performance, ele estivesse pronto. E como ele fazia para todo dia acordar às 4h30 da manhã e se preparar para a guerra? Ele botava 3 alarmes, 3 despertadores. Por quê? Porque ele sabia que ele não podia falhar. Não adianta você falar que você é dedicado e quando o despertador tocar você não levantar. Não pode existir a hipótese de você não levantar. Não pode existir a alternativa de não ser pontual. Não pode existir de maneira alguma a ideia de não ser cuidadoso, detalhista e tudo mais. Você tem que decidir quais são os seus princípios. Mas quando você decide quais eles são, você não pode tolerar nada diferente disso. Um líder é o que ele tolera e não o que ele prega. Então é isso. 4 grandes insights que extraímos hoje desse livro. Primeiro, tenha total responsabilidade por tudo que lhe acontece. Segundo, em cenários repletos de informações, simplifique, priorize e execute. Terceiro, não existem times ruins, apenas líderes ruins. E quarto, o líder é o que ele tolera, não o que ele prega. Espero que esses insights gerem valor para você, para os seus negócios. E a gente se vê no próximo vídeo dessa série de livros que não chegaram no Brasil.